Bom dia. Vamos dar continuidade ao capítulo 4, o modernismo no Brasil, né? O Brasil moderno, que damos início aqui a essa nossa terceira aula falando sobre o modernismo no Brasil. A primeira aula nós fizemos uma introdução do modernismo no Brasil, lá na página 40. A segunda aula nós falamos sobre o reflexo, né, do que pós-modernismo, né, o que aconteceu. E hoje nós vamos falar do músico, né? Nossa terceira aula sobre o modernismo, sobre o músico, o maestro, muito conhecido. Acredito que se você não conhece uma composição dele, pelo menos você já ouviu falar de Heitor Villa-Lobos, correto? Heitor Villa-Lobos, página 47 e 48. Hoje vou fazer bem curtinho para vocês entenderem bonitinho, beleza? Então vamos lá, página 47. Quem foi Heitor Villa-Lobos? Maestro brasileiro, né, que ele participou da Semana de 22, isso já comentamos. Eu não vou ficar aqui falando da vida, ele nasceu, né? Não, isso aí você, né, pesquisa aqui na nossa literatura, do nosso livro, já se encontra todas essas informações e você terá que ler como de costume. Eu vou pegar algumas características, algumas questões da obra do Heitor Villa-Lobos e o que Heitor Villa-Lobos também deixou assim, para o Brasil, até nos tempos atuais, vamos colocar dessa maneira, a era do rádio, né? Todo isso daí, para vocês começarem a perceber que o homem não era brincadeira mesmo, não. Então vamos lá. Essa aqui é uma frase dele. Quando procurei formar a minha cultura, guiado pelo meu próprio instinto e tirocínio, verifiquei que só poderia chegar a uma conclusão de saber consciente pesquisando, estudando obras que, à primeira vista, nada tinha de musicais. Ué, um maestro falando que nas obras dele nada tinha a ver de musicais? Assim, o meu primeiro livro foi O Mapa do Brasil. O Brasil que eu palmilhei cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta, né? O Brasil que ele sinceramente carregou no seu mais íntimo, dentro de sua alma, e também divulgou, né, o Brasil mundo afora, né? Esse é o nosso ilustríssimo. Isso aqui já está de final de carreira. Tem umas fotos dele bonito, né? Ele todo lá na década de 20, na década de 30. Isso aqui ele já está mais, né, encaminhando assim. E os jornais da época, assim como a imprensa internacional, costumava falar que Villa-Lobos era um compositor que uniu o bar, né, com a música folclórica brasileira. Aí vocês vão pensar assim, sim, ele pegou o erudito e acrescentou um tempero, um sazon da música, não apenas da música brasileira, que ele fazia parte daquela, ele, né, como vocês sabem, ele era um modernista da Semana de 22, então ele começou o quê? A temperar todo aquele erudito com o tempero do folclore brasileiro. Por isso que na frase dele anterior ele fala, desvendei cidade, cidade, ele gostava muito do Nordeste, que era rico, muito rico, né? E por aí diante. Vamos em frente. Então aqui, ó, eu separei alguns pontos assim para a gente poder conversar. Abordar uma obra musical com a intenção de interpretá-la. Matilda latiu, fecha a janela, não sei se faz mais barulho, a janela ou a Matilda latindo. Abordar uma obra musical com a intenção de interpretá-la. Você não tem que simplesmente executar uma música, você tem que fazer uma interpretação dessa música. Sabe aquela coisa que o músico, né, principalmente os músicos contemporâneos, assim, eu vou até me incluir no meio dessa galera aí, porque eu sou contemporâneo, eles estão muito ligados àquela questão de chegar, colocar a música e tocar, executar, né? Eles não têm uma interpretação. Raros são os artistas contemporâneos que nós, assim,
Eu não vou citar não, porque né, vai estender muito tempo, mas você já deve perceber quem é que realmente faz aquela música, está interpretando aquela música, quem é que realmente está ali só pelo ganhar o simples dinheiro, né? E reconhecimento. Trabalho criterioso que visa a compreensão do discurso musical. Ele tinha um critério, o único critério dele era o quê? A compreensão do discurso musical. Qual era o intuito dele ali, ó? Compreensão do discurso musical. Você tinha que entender. Ele também não estava muito preocupado com aquela pessoa que estava ali desatenta, não. Você tem que estar atento. Eu me esforcei para compor, você tem a obrigação de me ouvir e entender, reinterpretar. Se você não conseguir, aí já falta um conhecimento musical da sua parte. Porque ele também, além de maestro, ele era um professor de música. E ele sempre pregava muito que o povo, né, da época dele, eu vou até estender um pouquinho, o povo brasileiro é muito fraco. Apesar de ter uma como é que se fala? Uma obra muito forte, muito expressivo musicalmente, mas era muito fraco, assim, o gosto musical, né? A escola musical, por exemplo. Nas escolas dificilmente você tem. Pouquíssimas são as escolas que ainda tem a introdução musical, né? Sempre está dentro da arte, está sempre da história da arte. Fama internacional que Villa-Lobos adquiriu como compositor exótico. Brasileiro, acrescentando elementos na música erudita, isso se torna o quê? Um compositor exótico. Nós temos até um compositor, um maestro também, é André Rieu. Ele hoje em dia está fazendo isso tudo aí, né, acrescentando na música erudita o dito popular, e todo mundo fala, mas né, europeu, aí o brasileiro aqui ninguém olha muito não. Não é nada de novidade, né? Já diziam os velhos filósofos, né? Embaixo desse sol não existe nada novo, né? Colecionador de aventuras pelas florestas e vindo de uma terra selvagem. Ele adorava entrar, por exemplo, ir para o Amazonas, ir para o Pantanal, conhecer as tribos indígenas. Ele adorava esse tipo de coisa, que ali ele estava o quê? Era aquele movimento antropofágico, né? Que a ideia de você consumir o Brasil, ok? Quando ouvimos a música ou quando tocamos um instrumento, a maior ou menor compreensão do ser musical é expressivo e implica diretamente no prazer auditivo ou na qualidade da interpretação. Isso aqui eu falei lá atrás. A qualidade da interpretação. Ele tinha uma frase muito... Até está no filme dele, o que Antônio Fagundes, aquele... Me ajuda aí, Lírio, você que é a mulher da novela, Antônio Fagundes, aquele que faz o caminhoneiro também, é ele mesmo, né? Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, esse aí mesmo, ele fez muito bem Villa-Lobos. E o Villa-Lobos, ele era, assim, ele era um cara muito, vamos colocar, grosso. Ele tratava a mulher dele, assim, de uma maneira muito rígida. Mas, na verdade, as pessoas, é como ela participava das composições dele, escrevia, tocava o piano, aquela coisa, ele exigia, né? Ela teve até uma parte do filme, eu aconselho vocês a verem, né? Conhecer a história do Brasil um pouquinho, que ela fala, eu só vou conseguir executar essa música se eu tivesse 3 dedos ou eu quebrar aqui o meu mindinho, aí ele então quebre, né? Aquela coisa, ele era muito... Então, assim, você antes de questionar alguma coisa, uma relação que eu sempre falo com vocês, será que você tem um nível... Será que você está no mesmo patamar de compreensão do que você está vendo? Porque a maioria das pessoas fazem o quê? Olhei, não gostei, vou criticar. Não. Talvez o seu senso crítico que ainda não está, né? Então ele batia muito nessa, sabe? Nessa pegada aqui. Villa-Lobos versus sonoplastia. Villa-Lobos utilizou instrumentos para imitar os sons de animais, máquinas, nas suas obras, né? Assim, principalmente aquela música do Trenzinho do Caipira. Essa música, depois, na década de 80, o pessoal até colocou uma letra, colocaram até na novela das 8, né? Trenzinho Caipira, começa ali, aquele trem, entende? Então, assim, o erudito não admitia isso, o erudito não, ele foi lá e começou a fazer toda uma sonoplastia.
Aí eu vou até chamar a atenção para vocês aqui, ó. Apesar do termo sonoplastia ter surgido só na década de 1960, só na década de 60, esteve presente também na época de ouro do rádio. A época de ouro do rádio, eu vou pedir vocês para colocarem aí na página 48. Isso aqui não é nem do meu tempo, nem do tempo do pai de vocês, nem talvez pode ser do tempo dos avós de vocês. Antigamente não tinha televisão, né? Então as pessoas se reuniam em volta do aparelho de rádio, aquele aparelho de rádio que hoje em dia nós temos assim em decadência. Então, você ficava ali, fazia aquela sintonia naquele botãozão, e ali faziam o quê? Novelas. Antes do surgimento da TV, tá, pessoal? A novela, então tinha toda a sonoplastia. Por exemplo, a moça entrou e foi esfaqueada, aí pegava lá um couro, geralmente é couro de porco, aí esfaqueava, fazia... Ou cavalo, aí pegava aquelas 2 coquinhos e ia conforme as palavras iam surgindo. Então tudo isso daí, ó, também uma herança de quê? Da semana de 22. Lembra que nós falamos na última aula? O que a semana de 22 deixou para até nos tempos atuais? Então, assim, a época de ouro do rádio, quando as famílias se reuniam em volta da rádio para ouvir as suas telenovelas, né? Isso daí também começou, assim, um dos grandes pesquisadores e inventores, assim, foi sim o Villa-Lobos, tá? Para você ter uma ideia. E na página 48, você pode observar, nós temos aqui, ó, figura 10, página 48. Figura 10, tá aqui essa parte antiga, essa parte da sonoplastia antiga. E nós temos a figura 11, já é um estúdio digital, tudo estéreo, que são as edições desses grandes filmes, dessas grandes produções, como os Star Wars, sabe? Essas coisas, Vingadores. Eu sempre falo desses filmes, assim, que são os filmes que eu sei que vocês assistiram. Então nós temos aqui, ó, figura 10, o início de tudo. A figura 11, nós temos como tudo isso foi transformado. Por exemplo, você pega um aparelhinho igual esse aqui, um computador, aqui tem um som hoje de uma mulher sendo esfaqueada, de um cavalo correndo, de uma cachoeira. Antigamente não. Antigamente você, por exemplo, trovão, aí pegava aquele... como é que é o nome? Lâmina. Uma lâmina de alumínio, sabe? E fazia de metal, né? Não é alumínio, não. Entendeu? Água. Aí botava aquele escorredor de macarrão, uma vasilha embaixo, aí ficava com uma caneca assim. Aí passava no escorredor de macarrão, ficava para parecer que era chuva. Então, isso tudo o nosso amiguinho aqui, Villa-Lobos, utilizou, tá? Isso na década de 30, tá? 1930, trenzinho caipira. Só para vocês terem uma ideia. Para casa. Aí é a parte que vocês mais gostam, né? Dá uma olhadinha no Tá na Mídia, que tá aqui, ó, filme. O filme Star Wars, episódio 4, né? Uma Nova Esperança. Aí você dá uma olhadinha nesse Tá na Mídia e eu vou pedir vocês para fazerem o quê? Pesquisar sobre a sonoplastia e sua importância no cinema atual. Como assim, professor? Ué, acabei de mostrar para você aqui, ó, figura 10, figura 11. Não é para pesquisar sobre a figura 10, é para pesquisar sobre a figura 11, da página 48. Que dia que você vai me entregar isso aqui? Você vai me entregar isso até dia 13/5, às 17 horas. Faz uma pesquisa básica, dá uma lidinha aqui no Tá da Mídia, na página 48, e manda essa pesquisa para mim, ok? Aguardo tudo sobre sonoplastia e a importância no cinema atual. Ok? Muito obrigado e até semana que vem.